adultério espiritual. Pode isso? Tem isso na Bíblia? Ezequiel capítulo 16, o versículo 15 e 16 chega a dizer assim, ó: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíste a todo o que passava para ser sua. Aí o versículo 16 diz assim, ó: e tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não viram e não há de vir. Esta passagem se refere a Deus usando o profeta Ezequiel para advertir Jerusalém acerca do procedimento de Jerusalém. Eu acho clássico essa leitura, porque aqui Deus ele dá um contexto de Jerusalém. Quem era Jerusalém? É Deus representando como seu esposo, Jerusalém como a sua esposa. Jerusalém não tinha nenhum dote para pagar, mas Deus amou essa cidade, enfeitou essa cidade de Jerusalém para ser a sua noiva e fez dela uma cidade, uma beleza que todos nós conhecemos. Mas o que nos chama a atenção é que quando Deus chama Ezequiel, Deus fala: Ezequiel, diz para Jerusalém que eu cuidei dela. Ela nasceu de terra de Canaã, na terra de Canaã, tendo o pai os amorreus e a mãe Eteia. Olha de onde veio Jerusalém e o procedimento. Eu acho interessante, eu vou ler aqui um resumo que eu fiz para vocês. Deus diz assim, ó: diz para ela, Ezequiel, diz para Jerusalém que quando nasceu ninguém cuidou de você, ninguém gostava de você e até te jogaram no mato. Olha que interessante, gente. Eu passei por perto de você, te vi rolando no seu próprio sangue e não deixei que morresse. Deus dizendo sobre Jerusalém, como que Deus encontrou Jerusalém e amou. Fiz crescer como uma planta, cresceu forte, alta, ficou moça, os seus seios se formaram e os cabelos ficaram compridos, e estava nu, e vi, você estava nua, Jerusalém. E então eu vi que chegou o tempo de você amar, porque viu que ela começou a crescer, né? Cobriu o seu corpo nu, prometi te amar, amar você, fiz uma aliança de casamento e você se tornou minha. Olha como Deus ele tratou Jerusalém. Os seus seios se formaram, você começou a tomar corpo de uma moça e eu fiz um concerto, uma aliança com você, te vesti, lavei com água, limpei o sangue, passei o azeite na sua pele, vesti com roupas bordadas, dei sapatos do melhor couro. Olha que Jesus fez, o que Deus fez com Jerusalém, um turbante de linho e uma capa de seda. Gente, olha como Deus tratou Jerusalém. E com toda essa fama, diz, eu a enfeitei com joias, pulseiras, e tudo isso está a partir do versículo 1 até o 44, acerca de Jerusalém. Como Deus amou e cuidou dela. Como Deus olhou para Jerusalém quando ninguém dava valor e Deus cuidou dela. Mas aí diz aqui, ó, no versículo 12, dei argola para o seu nariz, brinco para a sua orelha, uma coroa para a sua cabeça, e suas joias eram de ouro e prata, e vestidos bordados de linho e de seda. Formosura completa. Olha o que Deus fez com Jerusalém, cuidou dela. Diz que as suas joias eram de ouro e prata, e te dei todas elas, mas do ouro e da prata que eu te dei, você fez imagens e adorou outros deuses, ou adorou homens, fez imagens de homem e começou a adorar. Jerusalém, ela começou a se prostituir com outras nações. Esta é a palavra correta. Diz que a palavra chega a dizer que Jerusalém, Deus dizendo, né? Você se entregou aos seus vizinhos, aos egípcios, você se entregou aos assírios, aos babilônicos, você me traiu, Jerusalém. A Bíblia chega a dizer que Jerusalém se tornou uma prostituta de tal forma que nem comparou as meretrizes da época, porque chega a dizer que as meretrizes, elas cobravam valores dos homens com que elas deitavam, mas diz que Jerusalém deitava e ainda dava presente para eles.
está aí um adultério espiritual. Está aí o que Jerusalém fez com Deus. Com a sua beleza, você cresceu com a sua fama, você se tornou rainha, mas isso entrou um ego dentro de você. Você começou a se tornar soberba e começou a deitar com seus vizinhos, com as nações vizinhas. Esta foi a situação de Jerusalém. Olha só, os alimentos que eu te dei, você ofereceu a eles, aos outros deuses. Os nossos filhos, ou chega a dizer, você ofereceu em holocaustos os nossos filhos. E, na verdade, eles ofereciam as crianças aos deuses pagãos. Olha o que Jerusalém fez. E Deus, ele considera isso, a Bíblia nos deixa bem claro que isto era um adultério espiritual. Foi o que Jerusalém fez com Deus. Queridos, quantos de nós, quantas pessoas têm cometido? Pessoas que falam, eu não matei, eu não roubei, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, e acha que isso já é relevante para que ele possa chamar a atenção de Deus e morar nos céus. Quantas pessoas têm cometido adultério espiritual? No mundo espiritual, não adora a Deus, Deus não é prioridade. Aquela velha frase, quando der eu vou. Se sobrar tempo eu vou na igreja, eu vou adorar a Deus. Nos momentos da alegria, Deus fica lá no cantinho, no momento de tristeza, aí corre a Deus, quando Deus honra, deixa Deus de lado. Quantas pessoas têm adulterado espiritualmente falando? Até dentro da igreja, canta, louva a Deus, mas fazem tantas coisas que não são do agrado de Deus. Isso se chama um adultério espiritual. Deus, ele chega a dizer para Jerusalém, olha o que ele fala no versículo de número 38, eu a condenarei por adultério e também por assassinato, porque Jerusalém entregou seus filhos em holocausto e entregou para Deus, para oferecer a deuses. Diz, os teus amantes, eles irão apedrejá-la e você vai sofrer o castigo. Eu vou fazer isso, eu vou permitir para que você deixe de ser prostituta e com isso o meu furor passará, né? E aí eu vou me acalmar e você deixará de ser prostituta e eu voltarei a te amar. Olha só o amor que Deus tem e tinha por Jerusalém, que diz que ia permitir situações adversas para que ela pudesse deixar de ser prostituta e com isso Deus ia se acalmar do furor, de uma forma para nós entendermos, não que Deus é furioso, que Deus tem ódio, mas para demonstrar o nosso sentimento, para nós entender dentro do nosso sentimento o que Deus sentiu. Mas mesmo assim ele disse, eu vou me acalmar, eu vou voltar a te amar, Jerusalém, porque você é minha. Queridos, assim somos nós. Se você hoje, de repente, está vendo essa mensagem e fala, eu já fiz tanta coisa errada, eu tenho cometido adultério espiritual com meu Deus, traído ele com outras situações, eu não vou citar aqui, que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas cada um analisa em que você tem adulterado espiritualmente contra o nosso Deus, o teu Deus. Pensa, reflita bem nisso, porque adultério não é só quando o ser humano deita com uma outra mulher, não é quando o homem trai a sua esposa ou seu esposo com um relacionamento extraconjugal, não é só isso o adultério. Tem muitas pessoas que erraram dessa forma, pediram perdão e hoje estão bem, e tem aquele que nunca errou e a culpa, olha lá, o fulano fez, aquela irmã já adulterou, aquele irmão já adulterou, mas e você? Eu nunca adulterei, mas o adultério espiritual, quando você deixa Deus em segundo plano, e começa a buscar outras fontes, outros prazeres que sacia a tua carne e não edifica em nada, isso também é um adultério espiritual. Você sabia disso? Eu sou o pastor Lúcio Duarte, do Ministério Resplandecer em Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa aí o seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe com os demais amigos, para que ele possa todo dia ser abençoado como você está sendo, e toda semana chega um vídeo novo com esse quadro. Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana.